Alimentos que nasceram de erros ou ideias malucas. Você já imaginou que alguns dos alimentos mais famosos do mundo foram criados completamente por acidente? Esqueça aquela imagem romântica de um chefe genial criando receitas com precisão. Em muitos casos, a comida que está hoje na sua mesa só existe porque alguém cometeu um erro, improvisou em uma situação inusitada ou tentou resolver um problema completamente diferente. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias bizarras, inesperadas e curiosas de alimentos que mudaram o mundo. E tudo isso por pura sorte, acaso ou teimosia. Prepare-se para nunca mais olhar para seu prato da mesma maneira. Do leite condensado que nasceu como uma solução militar até as batatas, chips que surgiram por vingança de um chefe irritado. E aí, você está pronto para descobrir os bastidores malucos por trás da sua comida preferida? Leite condensado, de arma contra doenças, a doce indispensável. O leite condensado é sinônimo de sobremesas, mas sua origem está longe de ser doce. Ele surgiu no século XIX como uma solução para um problema muito sério: a falta de refrigeração e o alto risco de contaminação do leite fresco. Naquela época, beber leite era quase um ato de coragem, já que doenças como tuberculose e febre tifoide se espalhavam facilmente. Gil Borden, um inventor determinado, decidiu encontrar uma saída. Ele removeu a água do leite, criando um concentrado durável, ideal para alimentar tropas e exploradores sem risco de infecção. No início, o produto não tinha açúcar e não era nada apetitoso. Mas quando adicionaram açúcar, perceberam que, além de conservar melhor, o leite se tornava incrivelmente saboroso. A combinação fez tanto sucesso que o leite condensado se popularizou como ingrediente culinário. O mais curioso: no começo do século XX, ele era diluído e dado a bebês como substituto do leite materno. Algo impensável hoje. Com o tempo, deixou de ser apenas um alimento funcional e se tornou o queridinho de doces como brigadeiro, pudim e muitos outros. Uma invenção feita para salvar vidas, que acabou adoçando o mundo inteiro. Vinagre, de desinfetante a tempero universal. Hoje ele está presente em saladas e receitas sofisticadas, mas o vinagre começou como um acidente químico e por muito tempo foi considerado uma substância medicinal. Tudo começou quando alguém deixou o vinho estragar. Ele fermentou demais e se transformou em um líquido ácido. A princípio, parecia só um erro, mas logo notaram que aquele líquido azedo tinha propriedades poderosas. Na Roma antiga, soldados usavam vinagre para purificar água. Hipócrates, o pai da medicina, tratava feridas com ele. E na Idade Média, acreditavam que máscaras embebidas em vinagre protegiam contra a peste negra. Mesmo sem comprovação, o vinagre virou símbolo de cura. Só depois é que ele passou a ser usado na cozinha, especialmente por sua capacidade de conservar alimentos, dando origem ao famoso picles. Hoje, ele é considerado um verdadeiro coringa. Limpa superfícies, dá brilho em panelas, desentope ralos e ainda tempera pratos. A transformação do vinagre de produto de saúde pública para tempero indispensável é um ótimo exemplo de como a curiosidade humana transforma erros em soluções geniais. Quem diria que um vinho estragado mudaria tanto a nossa vida? 3. Margarina. Uma invenção para alimentar soldados. A rivalidade entre manteiga e margarina é antiga, mas o que pouca gente sabe é que a margarina nasceu de um problema logístico. Em 1869, Napoleão III precisava alimentar seu exército, mas a manteiga era cara, escassa e estragava facilmente. Foi então que ele lançou um desafio: quem criasse um substituto eficiente e barato ganharia uma bela recompensa. O químico Hippolyte Maurice aceitou a missão e criou um creme à base de gordura animal e leite desnatado.
Batizou o produto de margarina, inspirado na palavra grega margaron, pérola, devido à aparência do creme. Mas a aceitação inicial foi desastrosa. A margarina era branca, tinha sabor estranho e lembrava uma vela derretida. Para resolver isso, adicionaram corante amarelo, tentando enganar o olho e o paladar. Nos Estados Unidos, a treta foi tão grande que era proibido vender margarina colorida. Quem quisesse deixá-la com aparência de manteiga, precisava comprar um sachê de corante e misturar em casa. O cenário só mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando a manteiga escasseou e a margarina foi alçada ao status de solução nacional. O que era para ser apenas um substituto barato, virou parte do café da manhã de milhões. Batata chips, criada por pirraça de um chefe. É difícil imaginar uma festa ou lanche sem batata chips, mas esse sucesso global surgiu por pura provocação. Em 1853, no restaurante Moon's Lake House, em Nova York, o chefe George Crumb recebeu um cliente irritante que sempre reclamava das batatas fritas. Achava grossas, moles e mal temperadas. Depois de várias tentativas frustradas, Crumb decidiu se vingar. Cortou as batatas o mais fino possível, fritou até ficarem crocantes e jogou muito sal por cima. Era para o cliente detestar, mas o plano saiu pela culatra. Ele adorou. O restaurante começou a servir o novo prato a todos e, com o tempo, a ideia virou um fenômeno. No início do século XX, as batatas chips já eram vendidas em pacotes, embora ainda ficassem murchas com o tempo. Foi só em 1926 que a empresária Laura Scudder teve a ideia de embalá-las a vácuo, mantendo a crocância. Da trollagem de um chefe nasceu uma indústria bilionária. Hoje, as chips movimentam bilhões e são consumidas em todos os cantos do planeta. Tudo porque alguém perdeu a paciência na cozinha. Chocolate em pó, de remédio à sobremesa queridinha. Antes de virar ingrediente principal de bolos, achocolatados e sobremesas, o chocolate em pó era considerado remédio. Os astecas já usavam o cacau em rituais e como moeda. Mas quando os europeus o descobriram, o usaram para fins medicinais. Acreditavam que ele aumentava a força, curava doenças e até ajudava a digestão. No século XVIII, farmácias vendiam chocolate em pó como um tônico para melhorar o humor. Era caro, amargo e consumido com água quente. Só mais tarde, com a adição de açúcar, ele passou a ser visto como uma delícia e não mais um tratamento. A popularização do chocolate em pó coincidiu com avanços tecnológicos na produção de doces e com o aumento do consumo de açúcar. Hoje, ele está em todas as partes: bolos, brigadeiros, bebidas e sobremesas de dar água na boca. Mas a trajetória, até se tornar esse símbolo de prazer, foi longa e inusitada. O que começou como um produto farmacêutico virou uma das maiores paixões do paladar moderno. Como vimos, a história da alimentação está repleta de erros, improvisos e soluções inesperadas. Muitas das comidas que consumimos hoje nasceram da necessidade, da sorte ou até da birra de alguém. E é justamente isso que torna esses alimentos tão fascinantes. Suas origens mostram como a criatividade humana, mesmo em momentos de tensão, pode gerar algo incrível. Se você gostou dessas histórias malucas e quer continuar explorando os bastidores do que comemos, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque aqui a curiosidade não tem limites.